William, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Verso 8. Êxodo 17, 8. Diz assim. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda. Me usa para falar com o teu povo na noite de hoje. Me usa, ó Deus. Eu quero ser boca do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me dá sabedoria, me dá unção, me dá graça. Deus, através da minha vida, responde orações. É o meu pedido, é o meu desejo. Que eles, ouvindo a mensagem que será transmitida, eles entendam. O Senhor está respondendo aos anseios de todos eles, em nome de Jesus. Concorda? Diga amém. Êxodo 17, 8 é um texto muito jóia, é um texto muito tremendo da palavra de Deus, é um texto que ensina muita coisa por várias frentes. Eu quero propor para você o pensamento aqui, a reflexão, debaixo de um tema, se você assim aceitar essa sugestão: fatores que determinam uma vitória. Fatores que determinam uma vitória. Vamos ler a Bíblia. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Olha, aconteceu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Ainda ontem nós falamos do Isaac, do Abraão, levando o filho Isaac para sacrificar. Anteontem nós falamos a respeito de Messa, rei de Moabe, se insurgir contra Jorão, rei de Israel, não querendo pagar tributos e assim por diante. Falamos da batalha, falamos da maneira como Deus conduziu. Veja, hoje nós estamos refletindo mais um texto do Antigo Testamento. Estamos refletindo agora sobre um ataque. O ataque dos amalequitas contra os israelitas. Veja que as guerras, as batalhas, as lutas, as questões a serem resolvidas, elas são diárias em nossa vida, em nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você tem questões a serem resolvidas, ainda hoje, amanhã. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira, né? Ainda hoje, amanhã. Alguns até no sábado terão que resolver questões. Outros estarão agora, né? Entramos no mês de junho, o mês 6, a metade do ano. Outros começam agora a olhar por algum ângulo questões a serem resolvidas por conta da mudança do mês, e assim por diante. São questões, são lutas, são dificuldades, são situações que precisam ser resolvidas. E muitas delas vão se resolvendo com uma certa naturalidade. Mas existem questões que são difíceis de se resolver. Existem questões que exigem um pouco mais. Uma certa feita, Jesus falou e nós refletimos aqui sobre essa situação. Em uma certa feita, Jesus disse assim: há demônios, há dificuldades, há problemas, há questões que, para que sejam resolvidas, exigem jejum e oração. Há questões que são um pouco mais simples, mas há questões que são um pouco mais complexas.
Aí é cada um olhando, tal, fazendo a avaliação da vida, da família, da sua casa, como é que as coisas estão e como é que elas devem ficar e vão ficar bem em nome de Jesus. Então, está aqui um exemplo bíblico que nós vamos conversar juntos. O exemplo bíblico de alguém que venceu uma batalha. Eu já estou dando o spoiler. Moisés, ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Mas quais fatores contribuíram para a vitória na vida dele? Então vamos ler a Bíblia, vamos continuar a leitura. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Vejam, há uma guerra, há uma luta, há uma batalha a ser desenrolada. E o Moisés, ele conversa com o Josué. Veja que o Josué aqui, ele é apenas e tão somente alguém que anda perto de Moisés. Mas ele anda perto o suficiente para o Moisés confiar a ele uma questão. E eu acho importante abrir o parênteses aqui para conversar, porque às vezes a pessoa, ela quer ter oportunidades, mas ela está longe daquilo que vai dar a ela a oportunidade. A Bíblia diz a respeito da fonte, é como o varão que medita na palavra de dia e de noite, e se assemelha a uma árvore plantada junto à fonte. Dá folha, dá fruto, a folha não murcha, dá fruto no tempo certo. Veja, ao Josué é confiada uma questão. Josué, vem cá. Eu tenho um assunto para resolver. Eu imagino que você já está sabendo. Os amalequitas resolveram fazer guerra contra nós. E agora nós temos que ir para a guerra, temos que ir para a batalha. Nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós temos que enfrentar a dificuldade. A dificuldade está aí. Não adianta nós fingirmos que não estamos vendo. Nós temos que encarar a dificuldade. Não adianta nós ficarmos protelando, empurrando para amanhã. Nós temos que encarar o problema. Veja, Deus está falando com alguém na noite de hoje. Talvez seja comigo. Moisés chama o Josué e diz assim: Josué, você já está entendendo, não está? Nós vamos ter que lutar. O Josué está perto ali. Então o Josué, estando perto, Moisés o chama e o diz: Você vai escolher alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Olha que coisa interessante. Você, Josué, vai escolher alguns dos nossos homens. Lute, Josué, lute contra os amalequitas. Deus está falando com alguém aí. Deus está dizendo para alguém assim: olha, você está querendo oportunidade, aprenda a estar perto do seu superior.
se você está querendo uma oportunidade, tem gente que está querendo aumento de salário, mas quando o encarregado passa, chama o encarregado, me perdoe a palavra feia que eu vou usar, mas chama o encarregado de puxa-saco. Você está querendo aumento de salário, você está querendo promoção, mas você não fala com o patrão, não fala com a patroa, você não se relaciona, você foge. Como? Como que vai acontecer? O Moisés precisou de alguém. Quando ele precisa de alguém, ele olha aqueles que estão à volta dele. Quem é que ele vê? Ele vê o Josué. Deus está mandando dizer a pessoas da noite de hoje: existem questões de grande importância que serão confiadas a homens, mulheres responsáveis. Deus está procurando pessoas na noite de hoje. Posso? Você me permite falar com você de um jeito um pouco mais ampliado? Há contratos a serem fechados e Deus está procurando um profissional que anda junto da fonte. Deus está procurando um profissional que respeita a líder, que respeita a liderança, que entende princípios estabelecidos por Deus. Deus está falando com alguém na noite de hoje. Talvez seja com você que está aí do lado de lá, ouvindo, assistindo, que estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, pois Deus está mandando dizer: esse é o sinal. Se você quer resposta, se aproxime. Se você quer resposta, se você quer sinais e maravilhas na sua vida, entenda a importância de estar junto à fonte. Entenda a importância de você estar perto daqueles que poderão ser usados por Deus para te credenciar a algo muito maior. O Josué estava perto de Moisés. Alguém talvez tivesse olhado para o Josué quando Moisés o chama e alguém tivesse dito, talvez, tomou. Ficou, vou usar uma outra palavra feia, moscando perto do Moisés, tomou. Para alguns, o Josué moscou. Para alguns, o Josué deu bobeira. Para alguns, o Josué acabou tomando com a tarefa sobre o ombro dele. Para outros, o Josué estava no lugar certo, na hora certa, e por isso ele foi credenciado a ser o sucessor do Moisés. Está vendo? Você está vendo como que o negócio acontece? Você está vendo? Você não vai perder nada. Respeitando os princípios estabelecidos por Deus, você não vai perder nada. Então o texto diz assim, Josué, escolha homens e lute contra os amalequitas. Aí vem a sequência do versículo que diz assim, amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Anota aí, fatores que determinam uma vitória. Fator número 1, está no lugar certo e na hora certa. Está no lugar certo, na hora certa. Veja, eu abri o parênteses aqui para falar do Josué. O Josué estava no lugar certo e na hora certa. Foi credenciado para algo muito maior ali na frente. Veja, o Moisés, ele vai para onde? Ele vai para o monte. Ele vai para o monte para fazer o quê? Para orar, para interceder, para falar com Deus a respeito de Israel. O primeiro ponto, está no lugar certo, na hora certa. Está no lugar certo e na hora certa. Qual é o melhor lugar para se estar, se não na presença de Deus?
Qual é o melhor lugar para se estar senão diante de Deus? Você está no lugar certo e na hora certa, pode ter certeza disso. Está aí ouvindo, está aí, de alguma forma, aprendendo algo. É o lugar certo e a hora certa. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, o que Deus tem para manifestar na vida de alguém ou na sua vida talvez, eu não sei, eu não vou ficar aqui jogando palavras ao ar para quem sabe alguém agarrar, eu não. Eu só sei que alguma coisa muito grande tem para ser entregue, assim como foi entregue nas mãos do Josué, assim como a vitória foi entregue nas mãos do Moisés. Mas o Moisés, ele estava diante de Deus, no alto da colina, com a vara de Deus nas mãos dele. Josué, então, foi lutar com os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as suas mãos elas eram abaixadas, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Olha que coisa! O ponto número 2 da nossa conversa. O ponto primeiro é: esteja no lugar certo, na hora certa. Com outras palavras, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, porque Deus vai dando as oportunidades do crescimento para você. Ponto número 2. Reconheça que você precisa de ajuda. O Moisés, ele não sobe sozinho. Ele não vai sozinho. Ele leva com ele o Arão e o Hur. O Moisés está com as mãos levantadas. O Moisés está clamando, está buscando a face de Deus. O Moisés está intercedendo pelo povo. O Moisés está ali junto de Deus, rogando misericórdia sobre os israelitas. Mas em um dado momento, a Bíblia diz que as mãos de Moisés começam a baixar, porque estavam cansados, os braços dele cansaram. Cansou e começou a baixar. Se ele não tivesse o Arão e o Hur do lado dele, Israel havia o quê? Israel havia perdido aquela batalha. Mas ele tinha do lado dele o Arão e o Hur, porque ele reconheceu a necessidade da ajuda. Ele não foi alguém orgulhoso. Não, pode deixar que eu faço sozinho. Pode deixar que eu não quero não, deixa para lá, deixa, que eu vou vencer, eu vou conquistar essa vitória para vocês. Vocês vão para a guerra lá que eu vou falar com Deus e Deus vai falar e deixe comigo. Não. O Moisés, ele tem ao lado dele o Arão e o Hur, e o Arão e o Hur estão ali o tempo todo ao lado dele. Mas na hora que Moisés necessita da ajuda, eles estão prontos para ajudar. Sabe, tem gente que é muito orgulhosa. Tem gente que quer vencer batalha, mas é um orgulho que não tem fim. A Bíblia diz que a soberba, o orgulho, a soberba vem antes da ruína, precede a ruína. A Bíblia diz que o soberbo, Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça. Falamos disso. Dos inimigos da fé, o orgulho. Olha, tem muita gente que tem dificuldade para dizer, olha, eu preciso de ajuda. Tem muito casamento indo para o buraco porque a pessoa não quer pedir ajuda. Não, eu não vou pedir ajuda, ninguém pode saber, ninguém vai saber que o meu casamento está mal, a minha casa está ruim, ninguém vai saber, não vou falar para ninguém. Ei, pede ajuda, busca ajuda.
É só pedir ajuda na pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Vai pedir, Deus, ora a Deus, e Deus vai colocar no seu caminho alguém que vai te ajudar. Seja humilde, às vezes a pessoa está tendo dificuldade no casamento. Tem muito homem que não é humilde. Olha, irmão, com todo o respeito que eu tenho por você, mas se precisar de ajuda, tem que abrir o coração e falar: olha, eu preciso de ajuda nisso, naquilo outro. Tem muita gente devendo, vou usar uma outra frase feia, devendo até as calças. Tem uma dificuldade tremenda para administrar, mas não pede ajuda. Não, da minha vida eu que sei, eu que cuido. Mas, meu Deus do céu, não quer vencer, não quer crescer, não quer conquistar, não quer sorrir, não quer avançar. Tem coisa que nós sabemos, tem coisa que nós não sabemos. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei. E quando eu não sei, eu não tenho dificuldade em dizer não sei. Não sei. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa me procurou para pedir ajuda. Pastor, preciso de ajuda. Podemos conversar? Sim, podemos. Senta aí, nós vamos conversar. E a pessoa foi colocando a questão e apresentando a situação. Ela falou: o que o senhor acha? Falei: olha, com toda a sinceridade, com todo o respeito que é devido, o que eu acho não vai resolver o seu problema. Eu não sei, eu não tenho uma resposta amparado na lei para te ajudar. Mas eu tenho um amigo que é advogado, o pastor Paulo Nardino. Ele vai saber te ajudar com toda certeza. E encaminhei essa pessoa para o pastor Paulo. Não sei se já entrou em contato ou não entrou. Mas eu não tive dificuldade para dizer assim: olha, eu não sei. Se eu falar para você alguma coisa, pode ser que eu atrapalhe a sua vida. Tem gente que tem dificuldade de dizer não sei. Nós não somos obrigados a saber tudo. Nós não somos obrigados a conhecer tudo, a dominar tudo. Estamos vivendo uma realidade, né, diferente da que nós vivíamos ontem. Esse negócio de transmissão online e tal, e assim por diante. Estamos aí, põe uma coisa, tira, põe outra, põe um cabo, troca, inverte, muda. Agora o pastor Carlos virou a cadeira até para o lado de lá, para ver se dá certo. Está aí. Pediu ajuda para o pessoal lá da igreja do pastor Paulo, pediu ajuda para o pessoal da igreja sede, pediu ajuda para o pessoal da igreja do Morumbi, pediu ajuda para o pessoal da igreja da Paulista. Não lembro se pediu ajuda para mais algum. Pedindo ajuda. Quatro equipes de trabalho. E daí? Ninguém é obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber. Então, reconheça quando você precisar de ajuda. Na empresa onde você trabalha, tem coisa que você sabe, tem coisa que você não sabe. E quando você não sabe, não é feio dizer eu não sei e pedir ajuda para fazer do jeito certo. Não é errado, não é feio. Você não é obrigado a saber tudo. Seja humilde para pedir ajuda. O Moisés, ele levou com ele o Arão, o Ur. Ele destacou o Josué para o campo da batalha. Ele tinha ao lado dele ali pessoas. Enquanto ele pôde, ele ficou com a mão levantada. Quando a mão dele abaixou, os dois que estavam ao lado dele foram lá e o ajudaram, e ele aceitou. Ele podia dizer assim: ei, está me chamando do quê? De velho, que não consigo nem carregar meus braços, está me chamando de fraco, o que é que você está querendo aqui? Não. Ele aceitou. O texto diz que pedras foram colocadas. Olha, colocaram uma pedra debaixo dele, e para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham as suas mãos erguidas. E daí? Nós estamos falando sobre fatores que podem determinar a vitória na vida de alguém.
Primeiro é estar sempre no lugar certo. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é junto da fonte, é estar debaixo das lideranças estabelecidas por Deus. Segundo, reconhecer que precisa de ajuda. Aí segue a leitura, verso 13. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Mas por que ele derrotou? Porque não era um apenas que estava na batalha. O Josué estava no campo da batalha com homens escolhidos por ele para lutar junto dele. O Moisés estava no monte, junto com Arão e junto com o Hur. Quer dizer, eles estavam todos olhando na mesma direção. Eles não estavam divididos. Eles não estavam preocupados com o umbiguinho deles. Eles não estavam preocupados com o nome deles. Quem segurou a mão de Moisés? Ah, fui eu. Quem pegou a pedra para Moisés sentar? Ah, fui eu. Eles não estavam preocupados com isso. Quem foi para o campo da batalha? Ah, fui eu. Eles estavam preocupados com Israel. Israel estava em guerra. Israel estava sendo sitiada, atacada pelos amalequitas. Quando Israel estava sendo atacada, não era um que perdia, eram todos que perdiam. Se na sua casa um perde, todos perdem. Se na empresa onde você trabalha um perde, todos perdem. Olha a bagunça que está o nosso país. Porque está uma bagunça, porque as pessoas os políticos estão tendo dificuldade para trabalhar todos juntos, para mudar a história da nação. Então cada um puxa para o seu lado. Olha, o Deus nos acuda que nós estamos vivendo. Porque pessoas divididas, pessoas egoístas, pessoas querendo única e exclusivamente resolver a sua vida. Terceiro ponto, ande com pessoas certas. Ande com pessoas que queiram somar, que queiram contribuir. Ande com pessoas que estejam verdadeiramente lutando a sua luta, a sua guerra, a sua batalha. Ande com pessoas que querem ver você vencer. De gente falsa, nós estamos por aqui. Você sabe como é difícil você estar junto de alguém que está com você te abraçando com uma mão, com a outra te apunhalando pelas costas. Você sabe muito bem como é difícil você compartilhar um sonho com alguém e essa pessoa trabalhar para pegar o sonho seu e ou te atrapalhar na realização do teu sonho, ou roubar o teu sonho e trabalhar para ver a própria pessoa bem e deixar você na pior. Quantas e quantas pessoas que estão aí tristes, estão chateadas, estão derrotadas, estão depressivas, porque confiaram em pessoas erradas, porque confiaram em pessoas que estavam única e exclusivamente pensando em si próprio. Nós conversamos aqui nesses dias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala aos Coríntios, o amor, né? O amor, ele não pensa em si, mas ele pensa no outro. E tem muita gente que só está querendo subir, crescer em cima de você. Então veja bem quem é que anda perto de você. As escolhas quem faz é você. Podemos falar, já falamos vários dias sobre escolher pessoas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, não se assenta em roda de escarnecedor, não se detém em caminho de pecadores. Más conversações corrompem bons costumes. Nós falamos muita coisa aqui a respeito de selecionar. Às vezes é melhor ter menos,
mas que estão com você, do que ter um monte de gente à sua volta e nenhum ou pouquíssimos são aqueles que estão com você. Gideão tinha 32 mil soldados para ir para a guerra. 32 mil soldados para enfrentar 120 mil soldados. Deus fala para o Gideão: Gideão, muita gente, os tímidos manda embora, os covardes manda embora, aqueles que não vigiam manda embora, sobrou 30. Sobrou 300. Dos 300 que sobraram, Deus deu a vitória por Gideão. Como é que eles diziam? Pelo Senhor e por Gideão. Eles defenderam a causa. Eles defenderam Israel. Eles seguraram firmes a espada em prol do nome do Senhor sobre a vida deles, em prol de Gideão, que estava à frente deles. Sabe, se você quer ver a sua casa avançar, tem que trabalhar em conjunto. Ande com pessoas certas. A pessoa certa é a sua família, seu familiar. Número 1, se alguma coisa está fora do lugar, tem que trabalhar para ajustar. Trabalhe para o bem comum. Na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega, seja aqui ou seja em qualquer outra igreja. E assim nós vamos finalizando a nossa conversa. Lemos o verso 13. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo. Registre, com outras palavras, como memorial. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre. Olha, debaixo do céu. Verso 15, para finalizar. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Quem que era a bandeira de Moisés? O Senhor. Quem é a sua bandeira? Qual é a sua bandeira? Talvez alguém esteja hasteando a bandeira errada. O Moisés, ele está dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Se a minha bandeira for o Senhor, se a sua bandeira for o Senhor, nós não vamos entrar em nenhuma guerra errada, em nenhuma luta equivocados. Se o Senhor for a nossa bandeira, nós vamos lutar por aquilo que verdadeiramente devemos lutar. O Senhor será conosco e a vitória nos será dada. Quais são as batalhas que você tem para batalhar, para enfrentar? Quais são as dificuldades? Quais são as questões? 3 pontos eu repito e assim eu paro para nós orarmos. Primeiro, lugar certo, hora certa, junto da fonte, debaixo da bênção das hierarquias constituídas por Deus. Segundo ponto, reconheça a necessidade de ajuda. Reconheça a necessidade de ajuda. Não seja alguém que quer resolver tudo sozinho. Terceiro ponto, esteja cercado de pessoas certas. Às vezes, o menos é mais. Pensa nisso. 3 fatores elencados para nós avaliarmos no decorrer da nossa vida e no dia a dia. Na empresa onde nós trabalhamos, na nossa família, na igreja, ministério e assim por diante. A aplicação, ela se dá em cada área da vida de cada um. A minha oração é para que Deus te dê vitórias nas batalhas que você tem para pelejar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço a oportunidade de estar junto com meus irmãos. Eu oro e agradeço a Deus porque eu tenho certeza que, de alguma forma, essa palavra, essa conversa, vai ajudar alguém. Tenho certeza disso. E por isso eu oro. E por isso eu peço a tua bênção
em nome de Jesus. Manifesta o sinal, o prodígio, a maravilha na vida de todas essas pessoas que estão conosco, que estão nessa oração, que receberam a palavra. Assim como Moisés, cercado de pessoas como Josué, Arão, Ur e outros tantos que foram para a batalha, tiveram a vitória sobre os amalequitas, eu quero declarar, o meu irmão, a minha irmã, terá muitas vitórias para celebrar e dizer, o Senhor é a minha bandeira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, siga firme e forte nesse propósito. Amém?